Quando nós falamos sobre a criação da realidade, e isso inclui a sua identidade, porque quando você cria uma identidade, você está criando sua realidade de forma intencional e deliberada, da forma que você prefere. Obviamente, você não vai criar uma realidade que você não prefira, sabendo que você é o detentor do poder de criar sua realidade. Sabendo disso, muitas pessoas mesmo, elas pecam quando elas vão tomar as decisões. Por quê? Porque as decisões não são claras. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de definir o primeiro degrau da pirâmide. Esse primeiro passo aqui, se ele não é bem definido, nada no restante acontece. Ou se acontece de uma forma muito capenga. Por quê? Como é que você vai sustentar alguma coisa que você nem sabe o que é, que você não definiu, que você não tem clareza? Então, eu quero dinheiro. Tá, como que é isso? Dinheiro. Se você achar 5 centavos no chão, hoje é mais difícil, né? Mas se você achar 5 centavos no chão, isso é dinheiro. Se você ganhar 10 mil reais, isso é dinheiro. Então, você precisa ter clareza do que é que você quer. Então, eu quero um trabalho. Tá, que tipo de trabalho você quer? Como é que você vai sustentar uma ideia que você não tem clareza? Se você não sabe que você quer um trabalho bem remunerado, qualquer um que aparecer já vai ser resultado, já vai ser feito, já vai ser um correspondente da crença que você decidiu. Então, se você não tem clareza nas suas decisões, você não manifesta. Não é nem que você não manifesta, você até manifesta, mas manifesta coisas totalmente desalinhadas. Então, esse alinhamento, para que você se alinhe, né, que você tenha alinhamento com aquilo que você quer criar, você precisa saber o que você quer criar. Parece óbvio, né? Parece muito óbvio. Mas se você não sabe, como que você vai se alinhar? Então, tem infinitos cubos lá de realidades finitos. Como é que você vai se alinhar? Como é que você vai criar um vetor para atingir um cubo? Você está aqui, ó. Como é que você vai criar um vetor para chegar nesse, se você não sabe que é esse que você quer? O vetor é essa setinha aqui, ó. Então, você precisa ter esse vetor bem definido, porque senão você não se alinha. Quando você dá um comando na sua rede social lá, você digita lá carros, relacionamento, casamento, você digita especificamente. E quanto mais específico você coloca, mais você tem um direcionamento para aquele tipo específico de conteúdo. E na sua vida é a mesma coisa. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Se você colocar carro, vai aparecer tudo de carro. Tudo. Carro novo, carro velho, conteúdo de consertar carro, carros luxuosos, tudo. Vai aparecer tudo, senhor. Com base em quê? Vamos lá. Com base em coisas que você já viu, coisas que você já deu sua atenção, coisas que os seus amigos curtem, coisas que seus amigos compartilham. Então, saiu aqui do seu campo, ó. Vamos supor que no seu campo não tem quase nada de informação sobre carros. E você pesquisou. Você começa a ir para as extremidades. Então, quem essa pessoa segue aqui? Quem são os amigos? Quem são os familiares? Então, a gente começa a ir por aqui. Mesma coisinha. Na vida, mesma coisa. Se você não tem referência nenhuma, então começa a ir para o coletivo. Então, é por isso que você precisa ter na sua vida clareza sobre, primeiramente, quem você é. E aqui eu estou falando sobre identidade mesmo. Se você não tem clareza, se você não sabe construir uma identidade que realmente seja alinhada a quem você não consegue nem definir as ideias. Então, vamos supor que você está numa identidade desalinhada. Como é que você vai ter uma ideia de que tipo de carro que você quer se você está numa identidade que você não quer? Porque esta identidade que você quer, que você está, pensa de uma determinada forma. E a outra identidade pensa de outra forma. E outra identidade. Então, tudo começa em como você se vê. Como você se vê. A partir daí, como eu quero ser visto. Você constrói essa identidade. Porque essa identidade é o primeiro filtro. É o primeiro filtro na sua criação. A partir de ter uma identidade consolidada, e ela também entra no ponto da clareza,
Se você não tem clareza da identidade que você quer, fica parecendo que não deu certo, que não funciona. Por quê? Porque foi bagunçado. Não tem um método organizado para isso. Então, se você cria qualquer coisa que você vai criar com base na bagunça, você vai atrair, criar outras situações bagunçadas. Então, isso aqui é uma coisa que eu descobri lá atrás, que eu patinei muito nisso. Eu não tinha clareza do que eu queria. Isso fazia com que eu não sustentasse as ideias que eu escolhia. Então, como eu já errei nisso, e como eu falo para vocês, todas essas ferramentas, até mesmo a pirâmide, tudo isso foi criado porque eu errei muito, eu patinei muito. E eu fui descobrindo, isso aqui é um ponto fraco, isso aqui é outro ponto fraco, isso aqui tem gente que tá errando também. Então, é muito óbvio, mas são coisas que as pessoas não param para pensar. Às vezes, você pega, por exemplo, a seguinte dica. Vamos supor que você já entendeu. Sou consciência. Precisa ter clareza do que é ser consciência, do que é ser uma identidade. Eu preciso decidir quem eu sou aqui, no plano terrestre, na materialidade. Por quê? Porque é você que está aqui vivendo. Você que seu corpinho está aqui. É seu corpo que vai sentir. É seu corpo que vai experienciar. Então, se o seu corpo não tem uma identidade, e tem muita gente que não tem identidade, por incrível que pareça, são pessoas que só vai vivendo assim, é o que a pessoa fala, tá bom, é isso aí. Aí outra pessoa fala outra coisa, pega. Então, você vai sendo... você não tem suas próprias ideias. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Porque você não decidiu quem você é. Porque talvez você nem sabia que dava para decidir quem você é. Então, a partir desta clareza, você consegue desenvolver todos os outros pontos da sua vida. A partir da clareza de quem você é, quem você decide ser. E é instantânea essa mudança. Se você realmente entrar no eu sou isso aqui. Eu sou a pessoa que tem o carro X. Esse carro vai entrar na sua realidade. Eu sou a pessoa que tem magnetismo pessoal. Isso, né, as habilidades, a aparência, as ferramentas, tudo o que para você, uma pessoa que tem magnetismo tem, vai ser acrescentado na sua realidade. Mas você precisa ter, primeiramente, clareza. Depois, decisão. Como é que você vai ter magnetismo se você não decide que você é uma pessoa magnética? Você quer que isso caia no seu colo? Um belo dia, Deus, o universo, a vida, e joga no seu colo e fala assim, toma aí, magnetismo, você quer? Não é assim, não. Você tem que decidir. A partir do que você foi vivendo na sua vida, você decidiu, olha, antes eu não era, eu vivi essa experiência, agora eu decidi que eu sou, que eu gosto dessa experiência, de ter beleza, por exemplo. Decidiu. A partir daí, a vida vai trazendo os correspondentes físicos ao que significa beleza para você. Então, se para você ter beleza significa ter um cabelo X, isso vai aparecer na sua vida, na sua realidade. Se para você ser bonito significa um corpo tal, para você, na sua realidade, esse corpo, né, você vai entrar em uma situação com as ferramentas, com tudo aquilo que seja necessário para que você tenha aquele corpo. Vai sendo acrescentado. E aqui a gente entende, buscar o reino dos céus, que tudo mais vai ser acrescentado para você. O que é esse reino dos céus? Você saber que você é a consciência criando a partir do corpo. Seu corpo é para te ajudar a perceber o que você prefere. Ele é o seu corpo é um feedback ambulante. Ele que vai te mostrar. Eu vivi uma situação que eu fiquei tenso, então provavelmente você não prefere essa situação. Porque se você ficou tenso, é natural ficar tenso com alguma coisa que eu não prefiro? Não, não é. O seu corpo te avisa. Eu senti aqui uma dor depois de tal coisa. Então, essa dor tá te mostrando alguma coisa. Seu corpo é o seu primeiro espelho aqui nessa realidade para você ir entendendo o que você prefere.
Observe o seu corpo. Ok, então você decidiu, eu sou uma pessoa bonita. Decidiu. A partir daí você começa a ter ações, pensamentos, sentimentos. Segundo, terceiro degrau lá da pirâmide. Para que você se torne o correspondente físico do que significa beleza para você. Então, se, por exemplo, você decide que beleza para mim é uma pessoa, sei lá, corpo magro, para você é isso. Na sua realidade, ou você emagrece sem fazer nada, ou aparece o seu apetite muda, ou aparece uma dieta, ou aparece uma parceria com um nutricionista, como já aconteceu com a cliente, ou aparece outra coisa, mas você vai ficar magro, porque você decidiu que para você que você é bonito e que para você a beleza inclui magreza, então você vai ficar magro. Percebe como as coisas vão chegando? Por isso que a gente fala que não importa o como as coisas vão chegar. Porque são infinitas formas de você acessar lá o cubo da beleza. Você tá aqui. Tá querendo acessar o cubo da beleza. Tem uma distância entre vocês. Esse tempo vai depender única e exclusivamente da sua capacidade de mudar de cubo. Parar de olhar para esse cubo e olhar para o outro que você quer. Só que o que faz você ter uma perspectiva são as crenças que você tem, as decisões que você toma. Então, o primeiro ponto é você decidir. Não tem como não decidir. Não tem como. É o primeiro passo. Como é que você vai criar alguma coisa sem decidir? Não tem como. Segundo passo, entender que você é o observador e não o boneco, não o corpo. Só que você não pode desprezar o corpo. Porque quem é que vai chegar lá do outro lado? Quem é que vai ter o cabelo? Quem é que vai deixar de ser calvo? É o corpo. Ele vai refletir o que você decidiu a partir dele. Então, não tem como você ficar só... Não integrar as duas coisas, não. Você tem que decidir. Você tem que saber que isso é consciência. Mas ter compaixão com o seu corpo. Tenha compaixão. Não fiquem desesperados pensando que tudo tem que ser agora. É agora. E tem que se moldar. Porque eu decidi. E tem que acontecer agora. É levemente enlouquecedor. Se você não estiver preparado para isso acontecer. Porque você passa de um cenário em que você não está mais ancorado. A realidade muda antes de você transformar aquilo numa decisão real. Então, se permitam viver essas experiências aqui, ó. Não precisa demorar, não. Mas também não fica endoidando a cabeça para que seja instantâneo. Tenha clareza do que você quer, obviamente, claro, né? Tenha clareza do que você quer e se permita ser guiado. Como não importa. Como não importa. Essas experienciazinhas ali que acontecem, entre aspas, né, no meio do caminho, elas são extremamente interessantes. Extremamente interessantes. Isso é a vida. Você decide, mas não fica focado só no final da história. Vai vivendo. Sabe por quê? Porque a única decisão que você tomou não foi essa na vida, não. Você não decidiu só, a partir de agora eu vivo em função de ter cabelo. Não foi isso. Dentro aqui, você decidiu 1 milhão de outras coisas. Então, todas as decisões que você tomou estão interagindo entre si. Então, você decidiu que você tem dinheiro, você decidiu que você nasce cabelo, decidiu que você tem um relacionamento, você decidiu um monte de coisa. E tudo isso está coexistindo aqui. Não é só uma decisão e você está indo, a partir de agora a missão é ter cabelo na cabeça. Não. A vida é muito mais complexa do que só isso. Muito mais complexa. Então, todos os fatores, todos os vetores, todas as decisões que você tomou, todas as crenças que você tem, estão interagindo entre si.
Então é por isso que em alguns casos parece desvio. É porque tem outra manifestação que tá na frente ali, ó. Se você for por aqui, aquela ali vai demorar muito. E ela já tá perto. Aí dá um... Você passa ali, vive aquela ali, aí passa, vive a outra, vive... Entendeu? E é isso que é a vida. A vida não é o final, o cubo final lá que você decidiu. A vida é o que acontece entre a decisão e aquilo que manifesta. E aqui dentro é a vida que está acontecendo. São as experiências que você vive, são as pessoas que você conhece, são os amores que você vive também. Os contrastes que te mostram o que você prefere realmente. As outras decisões. Isso é vida. A vida não é só decidir e manifestar. Eu vejo muito as pessoas, depois que elas entram nesse conhecimento, faltar viver. As pessoas começam a estar ali em prol de criar coisas. Vou criar, o que eu vou criar agora? Esquece de viver. A vida está acontecendo a todo instante. Criar já está criado, já decidiu, já está criado. Pronto, próximo. Agora vai viver. Vai abraçar a sua família. Vai fazer um café. Vai dormir. Vai assistir o programa que você gosta. Vai treinar. Vai correr. Vai dançar. Vai fazer alguma coisa. Vai viver. Vai viver. Já está criado. Já está feito. Já está resolvido. Pra que tudo isso? Criar, que resolver problemas. Ai, que não sei o... Se você não tá vivendo. O objetivo não era viver? E viver bem? Você tá pulando o objetivo? Só focado só lá no cubo. Que quando vai chegar nesse cubo que eu criei? Que horas que chega? O que eu tenho que fazer? Você tem que viver, meu querido. Vai viver. Põe seu pezinho no chão aqui e vai ser humano. Humano! Sabe o que a gente aprende? Depois você aprende a criar. Você já criou um caminho ali. Canalizei o caminho do arco-íris. Codifiquei uma equação. Sabe o que dá vontade de realmente fazer? Ser humana. Viver o contraste. Apaixonar. Não saber o que vai acontecer amanhã. Deixar a vida ser um pouco imprevisível. Permita que a vida te surpreenda para trazer o que você quer. Para de tentar controlar tudo. Vai viver. Ser humano. Você está aqui para ser humano. É outra coisa que é óbvia, mas que ninguém fala. Você já sabe que você é consciência. Pronto, já sei. Agora eu vou viver. Agora eu vou ser humano. Agora eu vou ser feliz. Agora eu vou celebrar. Agora eu vou namorar. Agora eu vou comer. Eu vou ajudar o outro. Vou trabalhar com o que eu gosto. Vou ser humano. Porque consciência você já é. Você já é. Não precisa tentar ser consciência. Você não precisa se alinhar à consciência. Você já é. E por ser consciência, você decidiu estar aqui como humano. Para viver, para sentir, para abraçar, para estar com outros. Para conviver com uma pessoa, e ver o que será que vai acontecer aqui. E não tipo, esta pessoa tem que fazer o que eu estou falando porque eu sou o pedestal e ninguém mais é nada e todo mundo é lixo. Não. Tenham sabedoria. Decidam ter sabedoria para que vocês sejam guiados na experiência de vida. Porque senão, você não vai viver. Você vai criar um monte de coisa e não vai viver as coisas que você criou. Eu não tô falando viver de não... É de experienciar. Experienciar. Do que adianta você criar um carro e aí o carro chega e você não experiencia o carro. Você tá tão preocupado em criar o carro que você não experiencia o carro. Você tá tão preocupado em criar um relacionamento que você não experiencia preparar o casamento, escolher o docinho, estar com a pessoa que você gosta. Porque se você criou isso, lá no fim das contas, o que você queria era as sensações que isso te traria. E você está se esquecendo de viver essas sensações. Você está esquecendo de viver.
As pessoas entraram numa pira tão grande de ser a consciência, de criar coisas, que esquecem de viver a vida. Percebe como isso é uma coisa sutil, que as pessoas não se ligam, que elas estão caindo nisso? Quando você sabe que tudo que ressoa com você, que você gosta, que ilumina sua alma, que te traz felicidade, já está feito, você não fica mais criando coisas, não. Não fica, sabe por quê? Porque tudo passa a ser interessante. Tudo. Isso não é papo de gratiluz, não. É porque realmente tudo passa a ser interessante. Nessa nova ótica, o dia em que você ganhou muito dinheiro e você produziu, que veio uma manifestação que você queria, é incrível. Mas também é incrível aquele dia que você ficou em paz, que você brincou com seu cachorro, que você comeu a sua comida que você queria aquele dia, que você acordou e não fez nada, mas você ficou bem, pleno, não fez nada de produtivo. Mas você viveu, dormiu bem, você tá descansado, você tá feliz, você tá de boa. A vida não é só o cubo colapsado. A vida também é os passinhos que você foi dando. Cada passinho, cada descoberta, cada nova experiência, cada novo começo, cada novo uau que você dá para a vida é a vida. Uau, eu estou vivendo. Fala assim para você aí agora. Eu estou vivendo. Você tá vivendo. Olha. Só isso já é infinitamente incrível. Sabe por quê? Porque a consciência não vive. Ela só vive a partir de você. Só de viver já vale a pena. Só de ter a experiência de viver. Só de ter a experiência já valeu a pena. Isso não deixa de ser igualmente belo, a transição de um bichinho que esteve ali mais de 10 anos na sua vida. Isso não deixa de ser bonito. Não deixa. Isso também é vida. Quando você tiver a capacidade de olhar para esse tipo de situação, que para a mente racional seria infinitamente triste, e olhar e ver beleza por trás, aí você vai estar vivendo. Vivendo, como eu falo para vocês, a experiência premium de vida. Não o teste grátis da vida. Isso é vida premium, porque a situação continua a mesma. E conseguir esse estado de ver beleza na vida, até mesmo nestes momentos, isso é nível mestre, é nível premium de vida. Tudo passa a ter um novo ritmo. É quando você olha para tudo que você viveu e vê, isso também foi bonito, isso também valeu a pena, aquilo ali foi necessário, aquela dor que eu senti, isso é bonito, porque isso trouxe determinadas consequências. Olha para isso e fala, isso acelerou para que eu estivesse aqui hoje. Neste exato ponto de consciência. Se não fosse aquilo, talvez eu ainda não teria entendido o que eu entendi. Aí você olha para esse tipo de situações extremamente contrastantes aqui da dualidade e vê beleza nisso. E deixa de fazer sentido, por exemplo, você ter que perdoar a pessoa pelo que ela fez. O perdão ganha um novo sentido. O perdão passa a ser obrigado, mestre. Obrigado, espelho, por ter me trazido essa experiência. Eu tô aqui. Eu realmente estou aqui na Terra. E eu honro a experiência material. Eu não desprezo. Como foi que alguém perguntou?
A realidade que eu estou vendo, eu não desprezo ela, não. Ela também sou eu. Ela também é minha experiência. Ela é o reflexo do que eu decidi. É lindo. É lindo. Pare de brigar com sua realidade. Aqui, você entende o que os mestres falam? A aceitação. Isso é aceitação. Não é que você vai ficar para sempre ali naquela situação que você não quer. É você conseguir ver a beleza por trás do que você está vivendo hoje. Porque quem não consegue fazer isso não pula de cubo, não. Fica ali, resistindo, fica brigando. E aí fica fazendo o quê? Fica aqui, ó, fica preso. A pessoa que tá calma, querendo ter cabelo e brigando, revoltado, achando ruim. De repente, essa limitação te fez ir buscar descobrir que isso é consciência. Se não fosse perder todos os cabelos da cabeça, a pessoa não teria ido buscar autoconhecimento e, por fim, descobrir que ele cria a própria realidade. Então, ele tem que ser grato, sim. Olha só, quem diria que a calvície te deu esse benefício? Ou aquela experiência de escassez que você viveu, ou de se sentir feio ou feia, de se sentir horrível e falar, eu vou ser bonita sim, um dia, isso tem que acontecer, eu não suporto mais me sentir um lixo. Então, até a experiência de você se sentir um lixo foi necessária para que você estivesse aqui hoje. A maioria das pessoas que buscam esse conhecimento é porque foi lá no fundo do poço que se sentiu... Porque se não fosse assim, ficaria lá eternamente. Deitado lá, vivendo. Ah, não, tá bom, tá mais ou menos. É ou não é? Então, o sofrimento, ele é muito pedagógico, se a pessoa souber não ficar lutando contra ele. Olha pro sofrimento e fala, ok. O que eu estou aprendendo com isso aqui? Quando eu tive o primeiro lampejo de iluminação espiritual, foi quando minha vida tava... Tudo dava errado. Nada, nem na época eu acreditava em Ho'oponopono. Nem o Ho'oponopono funcionava. O Ho'oponopono parou de funcionar. Olha o poder de criação que eu tinha de resistência. Eu consegui fazer o Ho'oponopono, que é uma prática milenar, que tem uma egrégora gigantesca, parar de funcionar. Eu falei, meu Deus do céu, não tem jeito mais pra mim, não. Nem o Ho'oponopono não tá dando jeito mais, porque ele deu um jeito um tempo. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha relacionamento. Nada que eu fazia. Eu tava com o corpo inteiro doendo. De tanta tensão que eu tinha. Eu nem sabia que era isso ainda. Então, um mês de cama. Tudo dando errado. Sabe o que aconteceu? Eu soltei. Não tinha o que fazer. Falei, dei um belíssimo de um foda-se pra vida. Não vou fazer mais nada, não vou rezar, não vou fazer Ho'oponopono, não vou fazer nada. Soltei. Fui viver a vida. Um dia de cada vez. A partir daí eu parei de preocupar. Depois do foda-se, depois da revolta, depois de ir no fundo do poço. Mas eu também não ia fazer nada pra consertar, porque eu estava cansada de tentar. E não dá certo. Fui viver de fé. Eu falei, a partir de agora eu quero ver se esse negócio de fé funciona mesmo. Não tem mais nada que eu possa fazer. Já decidi tudo que eu quero, né? Eu já entendia mais ou menos que eu tinha que cocriar minhas coisas. Eu acordava e não tinha perspectiva de nada. Eu ia pra academia, depois eu almoçava. Não aparecia cliente, eu dormia no outro dia, eu acordava de novo. Almoçava, ia treinar, ia pro parque, caminhava assim. Aí, um belo dia, o que aconteceu? Igual o Buda. Iluminou-se. Entendi. Falei, Aí veio uma inspiração. Você vai fazer faculdade de física. Aí minha vida começou a ter um sentido. Aí entrei na faculdade de física. Falei, se eu pagar pelo menos um semestre, tá bom. Não tinha nem ideia de quanto custava uma faculdade. Simplesmente o povo me deu um desconto que a faculdade ficou R$120 por mês. Não me pergunte como. R$120. Qualquer pessoa consegue pagar R$120. Eu falei, nossa, então é por aqui o caminho, né? Vamos seguindo aqui, tá dando certo?
dessa faculdade. Aí eu senti aquela sensação de não. Tive a dissolução do meu ego em um momento de meditação profunda. Porque minha vida já ganhou um novo sentido. Pelo menos eu não ficava o dia inteiro à toa, né? Eu ia estudar. Fiz um período. Passei por esse ponto de dissolução do ego em que eu realmente vivi a experiência de ver que eu não sou o meu corpo. Então eu vi claramente isso, eu senti, eu vivenciei, eu experienciei. E dali pra frente, tudo mudou. Porque é totalmente diferente você saber isso na teoria e você saber isso experienciando. Meu ego se dissolveu, tudo. Eu me tornei a consciência. E daí, as coisas foram se encaminhando. Acabou que eu tranquei o curso de física. Mas perceba que essa foi a ação inspirada. Esse foi o caminho de menor resistência. Eu não fiquei tentando controlar, não, que agora que eu entrei no curso de física, eu tenho que terminar o curso de física. Eu fui seguindo. Quando você aprende a seguir para onde o fluxo tá te levando, você acaba com esses questionamentos aí. Acaba esse monte de questionamento, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Isso é ser humano. Reconhecer suas fragilidades, suas fraquezas. Não ficar sempre achando, que agora eu entendi isso aqui, eu não tenho mais nenhuma fragilidade. Eu aceito que eu não tenho, mas eu ainda tenho. E aí, vai fazer o quê? Tem que resolver isso aí. Eu ainda tinha. E eu já sabia. Eu já trabalhava com isso. Eu entendia muito sobre sistema de crenças, né? Eu já trabalho com isso tem muitos anos. Desde 2018 que eu atendia. Conhecimento serviu. E ainda assim eu caía nas pegadinhas, nas armadilhas do meu próprio ego, da minha própria identidade que eu estava sustentando naquele momento. E se naquele momento eu não tivesse admitido a minha fragilidade como ser humano, tava lá até hoje. Talvez de cama. Porque eu tava de cama. Eu estava literalmente de cama. O meu corpo não aguentava mais viver da forma que estava vivendo, aquela tensão constante. Então ninguém precisa chegar naquele ponto que eu cheguei para ter que soltar, não. Para ter que se permitir ser guiado, não. Foi aí que eu aprendi a ter compaixão com o meu avatar, com a Isa. Porque o que a maioria das pessoas faz é fingir que isso aqui é um nada. Isso é só uma ilusão. É só um holograma. É só um avatar. É só um bonequinho. É só um... Mas ele tá sentindo. Ele sente as dores. Ele sente a tristeza. E se você não tiver sabedoria de vida, o que acontece? Você se perde nessa... Como eu disse lá no grupo, você tá com uma identidade de que você é consciência. A maioria não sabe o que é. Eu estou afirmando que não sabe, porque pelo tipo de coisa que a pessoa fala, eu já sei que ela não vivenciou a dissolução. Ela ainda está identificada com a identidade. E ela cria uma identidade de eu sou consciência. Isso já é identidade. Você está identificado com isso. Isso não é se dissolver. Isso não é ser consciência. Percebe como não é? Mas é tão sutil. É assim, ó. Vou falar novamente para ver se a ficha de alguns cai. Entendi. A Isa e um monte de gente que falou que eu sou consciência. Então eu sou consciência. É uma decisão racional da pessoa. Ela não é consciência, mas ela vive uma identidade de ser consciência. É a mesma coisa que falar, eu sou rico, eu sou consciência, eu sou... É a mesma coisa, é uma identidade. Consciência não é identidade, é diferente. São coisas diferentes. Como que eu sei que eu realmente sou consciência, Isa? Me fala aqui, qual que é o sinal? Se você está me perguntando isso, você não sabe.
Não sabe. Porque quando você viver isso realmente, você não tem dúvidas. Não tem como ter dúvidas. É claro quando essa dissolução da identidade acontece por completo. Se a pessoa ainda tem dúvida, se ela ainda pensa como deve ser, quando vai acontecer, será que eu vou perceber quando eu for consciência? Qual que é o sinal? Como que eu me conecto? Como que eu vou lá na consciência? Qual meditação eu preciso? Ainda não é. Ainda está na identidade. Eu sou consciência, é uma identidade. E você só realmente vive mesmo a experiência premium, como eu disse para vocês, quando você vive isso que eu tô falando. Não é racionalizar, não é entender com a mente, não é ler num livro, não é aprender numa live, é viver. Experiência interna. É algo aqui, ó. Se for para mostrar um lugar onde isso é aqui e aqui, assim, ó. As duas coisas juntas.